mais uma edição do Papo com Gigantes. Felicidade sempre e alegria sempre para todos aqueles que trabalham para a produção desse material e para você que curte também esse podcast que a gente vem implantando aqui na nossa cidade, toda a região e também nas internets, nos campos digitais. Hoje recebendo um convidado especialíssimo, um gigante na nossa visão, que é o professor Gaspar Fernandes. Diogo, é muita coisa no currículo aí para a gente... Vou passar para você essa resposta. Geralmente eu faço a apresentação, mas o currículo do rapaz é grande. Eu trouxe anotado para ler, porque não deu para decorar, não. Com óculos ou sem óculos? Sem óculos, vamos lá. Ele é formado tem licenciatura em estudos sociais, com especialização na história do Brasil, é formado em administração pública, em engenharia civil, é bacharelado em teologia, pós-graduado em ciência das religiões e mestre em filosofia da educação. É pouca coisa, né, professor Gaspar? Estudou pouco? Olha, a busca do conhecimento é um eterno aprendizado. Então, buscar conhecimento para passar para os nossos rebentos, né, a formação acadêmica necessária. Vai ser bom. Seja bem-vindo, professor. É uma satisfação para nós poder tê-lo aqui conosco, para a gente bater esse papo legal, para a gente contar um pouco da nossa história, da sua história principalmente, que essa é a finalidade. Eu o conheci no momento que eu buscava amparo, que eu buscava conhecimento, que eu buscava entendimento, e eu quero já de antemão agradecer pela acolhida do amigo, pelo abraço fraterno, pelas orientações. Não foram nenhuma nem duas vezes que eu quis tirar dúvidas com o senhor sobre algumas questões, e o senhor prontamente me atendeu e fortaleceu a nossa amizade. Hoje a gente é grandes amigos, graças a Deus. Seja bem-vindo, a casa é sua. Muito obrigado, Cássio. Na verdade, Cássio, você não tem aqui a agradecer a mim, não. Nós temos que agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque toda e qualquer orientação apenas passa por nós. Costumamos dizer que o mentor que trabalha conosco, que está sempre nos orientando, né? Então, ele quem passa as orientações. Nós apenas somos a caixa de som. A caixa de som. Propagação, né? Propagação. Professor, conta para nós aqui... Ô, Diogo, você ia perguntar? Não. Conta para nós a sua trajetória, onde nasceu, como que foi essa... Antes disso, vamos falar para ele contar um pouquinho do básico, né? Onde o senhor nasceu, sua esposa, seus filhos, apresentar, porque a gente conhece o senhor, sabe que o senhor é um grande mente, mas a gente quer que o povo conheça o ser humano por trás dessa mente brilhante. Bom, eu sou nascido na zona rural, né? Somos de origem lusitana e ao nascer e começar a vir as coisas para nós, desde pequeno, mais ou menos aí, posso dizer, mais ou menos com 6 anos de idade, eu ainda não verbalizava corretamente. Aliás, até hoje, né? O senhor fala bem. Uma certa dificuldade para verbalizar, para falar. Muitas vezes usamos uma metodologia que é dar voltas de determinadas palavras. Há um exemplo, por exemplo, se eu for falar retardatário em público, eu já dou volta, porque talvez não sairá em conformidade. E aí, então, graças ao nosso querido e bondoso Chico Xavier, ele, há uma história até muito interessante, ele, então, fomos levados lá na comunhão espírita, isso lá em torno de 1963, por aí, 64, e o Chico disse, olha, precisa aprender a falar direitinho, pois no futuro irás ganhar a vida com as vozes. Eu, Cássio, achei que eu ia ser cantor, mas graças ao bom Deus eu fui ser professor com muito orgulho, com muita honra que eu sou professor e até hoje estamos. Então o senhor nasceu no município? Eu nasci no município de Uberaba. De Uberaba. De Uberaba. E por lá ficamos, depois mudamos para o município de Conquista, próximo ao Jubaí, ao qual eu tenho uma satisfação muito grande quando as pessoas me perguntam de onde você é. Eu falo, sou do Jubaí, graças a Deus. Mas é bom, isso.
E aí, Diogo? É isso aí, é isso aí. Gente, vocês já devem ter percebido, né? Mas o professor Gaspar é uma pessoa estudioso de religião, de várias, né? Mas ele é um praticante da doutrina espírita, né? E uma coisa que eu ia perguntar, ele já queimou a largada ali, né? Eu ia te falar que ele tem várias histórias bonitas com o Chico Xavier, né? E como foi essa honra aí de conhecer esse cara em vida, esse cara iluminado? O Chico, é emocionante falar do Chico, né? Da sua simplicidade, a maneira dele falar. A primeira vez que eu ouvi a palavra, né, referindo-se ao aparelho fonador, foi com o Chico, né? O Chico, então, diz, precisa aprender a falar corretamente, né? Precisamos ver o seu aparelho fonador. E a partir daquele momento, eu comecei a ter uma certa liberdade. E assim fomos, várias vezes, que nós tivemos com a presença do Chico. A última vez que eu tive com o Chico, que nós tivemos com ele foi na casa dele, em torno de 1997. Era no mês de maio, porque estava havendo a exposição. Foi a última vez que nós conversamos e o Chico, então, disse para nós, carinhosamente, chamava-nos de Gasparzinho, como ele sempre chama as pessoas, pelo diminutivo, que é uma forma carinhosa dele nos tratar, e ele disse, olha, Gasparzinho, você precisa ter mais assiduidade com a frequência, com a doutrina, porque ainda tem muita água a passar embaixo da ponte. Mas ele disse também dessa maneira, e com uma forma muito carinhosa, ele disse, e são águas revoltas que movem o mol. Eu achei aquilo na hora, até não entendi, mas depois refletindo, que realmente são águas revoltas que faz o moinho girar e fazer o alimento. Que legal, professor. Diogo, eu tenho algumas passagens com o professor Gaspar bastante interessantes, né? E dentre elas, falando de Chico Xavier, né? Em 2021, quando eu assumi a Fundação Cultural lá como presidente, o professor Gaspar, no meu primeiro dia de trabalho, como orientador espiritual que né? Meu orientador é meu mestre, eu falo isso de coração. Ele e o professor Carlito Finrod tiveram comigo lá no primeiro passo dentro da autarquia para invocar os nossos espíritos orientadores, iluminadores, colaboradores, né? Para que me auxiliasse na missão. Então eu tenho essa gratidão danada por ele, pelo mentor dele, pelos toques. E uma das histórias com o Chico bastante interessantes comigo foi que logo que eu entrei, foi gerada uma polêmica sobre a venda da Casa da Prece para uma farmácia. O local onde o Chico trabalhou durante 40 e tantos anos, né? Ia ser vendido o imóvel para a construção de uma farmácia, né? E isso gerou uma comoção na cidade, né? Empresários e pessoas. E como o Núcleo de Defesa do Patrimônio Histórico está dentro da Fundação Cultural, me vi na obrigação de buscar ajuda. Fui de novo consultar o professor Gaspar e o mentor dele, que é o espírito amigo. E ele disse, tudo vai acontecer do jeito que tem que acontecer. Você está no lugar certo, na hora certa. Deixa fluir que vai acontecer. Você lembra disso, né, professor? Vagamente lembro. Mas, Cássio, aproveitando que você tocou nesse assunto, aquele imóvel era de propriedade de quem? Ele era do espólio do Chico, né? Era do herdeiro do Eurípides Higino, né? E Eurípides, naquele momento, achou por bem que precisava de vender aquele imóvel para levantar um recurso para alguma outra coisa que ele necessitava. E isso a cidade não entendeu, né? Como que a cidade vai entender? A Casa da Prece é uma estrutura importante, histórica, uma conexão, né? Espiritual, onde ele trabalhou, onde ele desenvolveu mediunidade de muita gente, onde ele tinha... E foi um desafio para mim no começo, né? E eu, com o auxílio da Casa Espírita, no qual o professor Gaspar preside,
busquei ajuda e recebi, graças a Deus, as coisas aconteceram como tinha que acontecer, a casa está lá preservada, está na mão da doutrina espírita, fazendo trabalho de desenvolvimento mediúnico, atendendo as pessoas lá na Casa da Prece, e eu me sinto bastante gratificado, porque eu vivi em pânico naquele momento, mas com a tranquilidade que os mentores falaram, né, orientaram através do professor Gaspar, eu segui a risca e deu tudo certo, e a gente vê hoje lá as pessoas tendo acesso àquela casa maravilhosa. Coisa boa. Professor, o senhor me permita, assim, posso fazer muitas perguntas ignorantes, porque eu sou um simpatizante da doutrina espírita, mas não sou um conhecedor, né? O que eu queria que o senhor comentasse, o senhor é espírita, segundo o senhor mesmo disse, de berço, né? Sua família é espírita. Mas havia muito preconceito com o espiritismo há décadas atrás, né? Hoje é bem mais aceito e assimilado. Eu queria que o senhor contasse um pouco dessa evolução de mentalidade do ser humano com relação à doutrina espírita. Não resta a menor dúvida. Eu, aos 18 anos de idade, eu fui adentrar a polícia militar. Na época, o emprego era difícil, então fui ser policial. Era meu sonho dourado. Quando me vi fardado, senti-me tão feliz. Mas quando eu fui preencher uma ficha para o núcleo militar, religião espírita. Rapaz, simplesmente, eu não vou citar o nome aqui, porque é muito conhecido. Inclusive, ele já está reformado hoje. Na época, era um segundo-tenente. Ele disse: olha, você não pode colocar que é espírita. Aqui todos nós somos católicos. Olha só. Eu disse: perfeitamente. Mas eu sou espírita. Então eu deixo de ser policial, mas eu sou espírita. E aí então entrou na história aí um amigo nosso, né? Esse já voltou para o plano espiritual. Na época, capitão Wilson Nunes, né? Meu querido do Munduca. E ele disse: não, pode colocar, eu também sou espírita. Então, e vários outros fatos, até hoje, principalmente no meio acadêmico, quando se toca desse assunto, e as pessoas dizem: você é espírita? Sim, sou espírita, mas isso não traz algum problema para você? Não, muito pelo contrário. Eu sou espírita. Eu sou um espírito espírita. Como existem muitos espíritos que não são espíritas. Então, graças a Deus, sou espírita. E muita coisa aconteceu. Inclusive, quando eu fui policial, eu fui militar, mas não fui policial. Há uma diferença muito grande. Então, eu era mecânico, e trabalhando na oficina, muitos amigos de farda me procuravam e diziam: hoje eu não estou legal, o senhor me transmite um passe? Isso dentro do quartel muitas vezes aconteceu, como acontece até hoje dentro do núcleo educacional. Coisa boa. Ô Diogo, queria só te fazer uma análise aqui, antes que eu perca o time aqui das observações, né, que isso me cativa bastante, né? Você percebe que são várias religiões, lógico, a todas cristãs, as que a gente tem, são vários caminhos para o mesmo objetivo, mas o espírito ele tem uma maneira mais terna de tratar dessas questões do preconceito, ele entende, assim, eu acho que desde a decodificação lá do espiritismo por Kardec, a grande batalha é mostrar para as pessoas, de uma maneira de todas as religiões, que dialogando com ternura, com caridade, com amor, o Chico já pregava, não existe salvação se não for através da caridade, do amor, né? Então eu percebo que graças a Deus nós vivemos numa cidade onde a doutrina espírita cresceu tanto por conta da permanência do Chico Xavier aqui, a gente já não vê tanto esse preconceito aqui dentro do nosso município. Hoje, né? Não mais. Né? Hoje não mais. Então, porque o espírita tem uma maneira mais amorosa, mais fraterna de lidar com essas questões. Estou errado, professor? Corretamente, né?
Você até tocou num assunto aí muito interessante, né? Falar sobre religiões, e se me permitir, né, poderemos até alongar um pouco mais sobre este assunto em outro momento, mas a doutrina dos espíritos, né, que até agora no mês de abril de 2024, o ano da graça do Senhor, nosso Senhor Jesus, nós estamos completando 167 anos de Espiritismo. 18 de abril de 1857, quando Denizar de Rivail, né, com o pseudônimo de Allan Kardec, trouxe o primeiro exemplar, o Livro dos Espíritos, com 501 perguntas e respostas na primeira edição. Na segunda edição, lá no ano de 1862, ele já traz que é atual hoje, com 1.018 perguntas e respostas. Mas se vocês abrirem o Livro dos Espíritos, vocês vão ver lá 1.019 perguntas, mas já vamos esclarecer o porquê. Porque o questionamento de 1.011 não existe. Pularam ele. Por esse motivo, 1.019, mas na verdade 1.018. Professor, o senhor mencionou uma coisa e muitas pessoas têm essa dúvida. Eu queria que o senhor explicasse o seguinte: o Espiritismo, ele é uma religião, é uma doutrina? Qual a diferença disso? Bom, para nós respondermos o seu questionamento, nobre amigo, vamos buscar aqui que religião, hoje, no mundo, nós temos 7 religiões apenas. Nós temos 3 religiões que são monoteístas. Quais são elas? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Essas 3 são monoteístas, acreditam num único Deus. E nós temos mais 4 religiões que são politeístas, acreditam em vários deuses, que são elas: o hinduísmo, o budismo, o shintoísmo, que é a religião oficial do Japão, e o confucionismo, que é a religião oficial da China. Essas 4 religiões, elas acreditam em vários deuses. E é interessante também notar que dentro do shintoísmo, por exemplo, do Japão, o shintoísmo não tem a terceira vertente, que é a filosofia, que é a parte filosófica, a parte escrita de qualquer religião, a parte científica e a parte religiosa. O shintoísmo não tem a parte religiosa, por isso que o shintoísmo busca no budismo e no cristianismo a parte religiosa. Lembrando que o cristianismo também é uma religião. Hoje nós somos 8 bilhões de espíritos encarnados. Desses 8 bilhões de espíritos encarnados, 34% está dentro do cristianismo. Essa é a principal religião. Ah, professor, então não é 100% está dentro do cristianismo, mas e na parte espiritual? Na parte espiritual nós somos em torno aí de 27, 28 bilhões de espíritos que estão na erraticidade e também que estão nas zonas onde não se faz mais necessário encarnar, né? Então, todos eles são espíritas? Não, eles não são espíritas. O espiritismo é muito pouco. Dentro do cristianismo, nós temos 4 igrejas. Olha que interessante, dentro do cristianismo, nós temos 4 igrejas. Dessas igrejas, nós temos a primeira igreja, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Ela teve seu início lá no ano de 313, né? E foi até um fato interessante, né? Porque o imperador Constantino, ele não era cristão de jeito nenhum, muito pelo contrário, ele combatia o cristianismo. Mas a sua esposa era cristã, e ela dá um ultimato para ele: olha, a mulher, já acontecendo fatos aí interessantes, ela, uma mulher nova, bonita e carinhosa, e ela disse para ele: amor da minha vida, Constantino, se você não parar de perseguir os cristãos, eu nunca mais dormirei com você. Ele, apaixonado pela esposa, ele então joga para o Senado, né? Os senadores, olha, eu estou com um problema lá na minha casa, assim, assim, assim e tal, então vamos criar uma lei e vamos parar de perseguir os cristãos. E assim então acontece. Essa data se dá dia 13 de junho do ano da graça de 313.
E aí o primeiro concílio que vai acontecer lá no ano de 325, onde já começa a formatar a Igreja Católica Romana. Uma história muito interessante. A segunda igreja que nós temos dentro do cristianismo data-se lá do ano de 1054, lá em Constantinopla, surge então uma segunda igreja dentro do cristianismo, que é a Igreja Ortodoxa. E a Igreja Ortodoxa, então, vai. Depois, com o fim do período medieval, né, que ocorreu lá no ano de 1453, as coisas não começam a surgir. Vem um fato muito interessante, que lá no ano de 1517, naquele período ali das grandes navegações, surge Martinho Lutero, o alemão, que protestou com as 95 teses. E ele protestou contra a própria Igreja Católica Romana, com a cobrança das indulgências. E aí surge o protestantismo, né? Posteriormente a isto, né, que já é a terceira igreja, no ano de 1857, mais precisamente, dia 18 de abril de 1857, o professor pedagogo, né, Dirizard Rivail, ele então, através das mesas girantes, todo aquele processo, ele codificou a doutrina dos espíritos com o Pentateuco kardeciano. É mais ou menos isto, né? O que é igreja e o que é Religião. Mas então o espiritismo enquadraria como uma religião. O espiritismo é uma igreja. É. E aí quando a gente fala que é uma igreja, né? Mas o que é igreja? Igreja, assembleia, é a mesma coisa. Ou um centro de pessoas com os mesmos elementos pensamentosos. Então, dentro de uma igreja romana, todos são católicos, pensam daquela maneira. Dentro do protestantismo, que hoje também são N igrejas dentro do protestantismo, também da mesma maneira, pensam daquela maneira. E dentro do espiritismo, também pensam da mesma maneira. Lembrando aos senhores que o espiritismo, dentro da área filosófica, que é o livro dos espíritos, dentro da parte científica, que é o livro dos médiuns, e dentro da parte religiosa, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, essas três vertentes, esses três pilares que vão nos nortear. Legal demais. Era boa, hein, cara? Não, é um professor, eu fico aqui ouvindo ele falar e muitas das vezes aprendendo e também fazendo aqui as minhas análises aqui, né? A gente vê, né, fora do currículo escolar, a gente vê aí que a cena da educação no Brasil que precisa de transformações urgentes, né? A gente olha para o currículo escolar brasileiro, a educação no Brasil, como eu disse outras vezes, é uma colcha de retalho, né? Educação no Nordeste tem uma condição, no Sul tem outra, no Centro-Oeste tem outra, no Norte tem outra, e a gente não tem uma concepção, a gente não sabe cobrar de quem a educação mais plana. Eu sou da época que tinha educação religiosa, filosofia religiosa dentro do currículo escolar. Fico vendo o professor Gaspar trabalha na educação municipal e a gente convive com ele na escola onde ele atua e a gente vê a diferença, né, do diálogo, da presença do orientador. Fico vendo isso dentro do núcleo escolar da escola onde eu trabalho. Imagina quanto seria importante a gente implantar isso a nível nacional, voltar para dentro do currículo escolar brasileiro o ensino religioso, né? Mostrando o quanto é importante. Porque eu olho para o Brasil hoje e faço uma análise assim, terra que o Chico Xavier, terra do Divaldo Franco, terra de vários ícones religiosos, e eu queria perguntar para o senhor, professor, o Brasil, ele é único nessas condições ou já existem outros países com ícones também do espiritismo como no Brasil? A nível de planeta Terra, o espiritismo está crescendo. O Brasil é a pátria do Evangelho, é o coração do mundo. E quando a gente fala que o Brasil é a pátria do Evangelho, que é o coração do mundo, e aí as pessoas imaginam o Brasil sendo lindo, bonito e maravilhoso. Não resta a menor dúvida que é. A bandeira reluzente da paz, do amor, da concórdia, ela está sobre o Brasil. Dessa maneira, então, existem tantos outros países, a Espanha, por exemplo, que está com crescente
dentro da doutrina espírita. A França, que é o berço do espiritismo, mas ela ficou adormecida por muitos anos. Estados Unidos, temos amigos que moram nos Estados Unidos, onde eles nos relatam de centros espíritas, de trabalhos de práticas mediúnicas, que é o trabalho de desobsessão, o passe. Nós temos médiums curadores, não só a nível de Uberaba, a nível de Brasil, mas América do Sul. É um grande celeiro de médiums de cura. Nós temos na Europa, na Ásia, na Oceania, centros espíritas. Não tão grande quanto a nível de Brasil, em especial a nossa região. Hoje em Uberaba, eu não tenho aqui de pronto outros centros espíritas, mas estava em torno aí de 160 e poucos centros espíritas dentro de Uberaba. Nós tivemos recente na cidade de próximo de Catalão, na cidade de Morrinhos, e uma cidade pequena, uma cidade de 20 mil habitantes, aonde tem mais de 9 centros espíritas. Conceição das Alagoas, se me permite, também uma cidade pequena, um quantitativo de centros espíritas muito grande. Então, graças a Deus, a doutrina espírita a nível de Brasil é muito grande e mundial está crescendo, inclusive no Japão, com a ida de brasileiros para lá e levando o espiritismo, divulgando o espiritismo. O Chico também foi um alavancador, alavancou muito a doutrina espírita através das suas obras, que mais de 450 obras, isso a nível mundial, em várias línguas, está traduzido. Então, o espiritismo, graças a Deus, né? Será a religião do futuro? Não. Religião do futuro será o amor. Isso aí. Ô, Cássio, e também, assim, nas vezes que a gente já conversou, você também tem uma relação de acolhimento aí com o espiritismo, né? Quando criança, você teve uma ligação com isso, não é? Você já contou, como é que é isso? Sim, é uma história bastante interessante, né? Eu hoje vejo como um processo evolutivo dentro da minha família, né? A gente, como a gente aprendeu, né? As reencarnações, a gente apaga todas as memórias de vidas passadas, começa de novo a oportunidade que a gente recebe de evoluir, dá outra oportunidade, evoluir mais um pouco, e vai outra, é assim, né, professor? Então, a minha história familiar, ela se mistura com o amparo e a acolhida da doutrina espírita, né? Eu perdi a minha mãe, eu era muito novo, né? Eu e meu irmão. A minha mãe, ela desenvolveu uma depressão pós-parto e se suicidou, retirou a própria vida. Naquela época, não era diagnosticado como uma doença psicológica, né? A depressão pós-parto. E isso fez com que a nossa família buscasse o entendimento daquele acontecimento, né? E morávamos na terra do Chico Xavier, né? E por várias vezes eu lembro da presença do Chico dentro da casa da minha avó, onde a gente morava. A nossa família, meu pai, minhas tias, meus avós, buscando o entendimento. Era uma família católica, mas que conheceu o espiritismo por conta desse acontecimento. E agora, na sua grande maioria, somos todos espíritas. Entendemos a Igreja Católica, toda a liturgia da Igreja Católica, mas nos sentimos mais abraçados e mais percebidos, né, pelo amparo da doutrina espírita aqui. E eu sou suspeito para falar, porque eu tenho paixão pela história, assisto todos os livros, desde A Memória de um Espírita, contando a história do Dr. Bezerra, as mães do Chico, a vida do Chico, Nosso Lar 1 e 2, Divaldo Franco. Então é cativante você ver a história de dedicação durante a vida terrena, né, mostrando o exemplo. Então, desde a vinda de Jesus, na minha concepção, vêm esses mensageiros, vêm essas interferências para nos auxiliar no processo evolutivo. O professor Gaspar mesmo falou,
tem alguns que vão para outros mundos mais atrasados para começar de novo, e outros já não precisam mais voltar aqui nesse plano para continuar a sua evolução. Então tem esse leque aí de realidade para colocar a gente para pensar de quanto é importante essa doutrina é na vida do planeta Terra. Então, na minha visão, que você me perguntou, eu amo a doutrina espírita por essa maneira amorosa, caridosa, humanizada de tratar os problemas terrenos, mostrando o porquê. Nós estávamos falando agora no intervalo sobre esse resgate coletivo que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Você pode falar mais para a gente sobre isso, professor? Verdade. Não resta a menor dúvida. Os nossos irmãos lá no Sul estão passando, é um resgate coletivo, né? Faz-se necessário desencarnar naquelas situações, faz-se necessário todos desencarnarem, né? Daquele jeito, para resgatar débitos do passado. E quando nós falarmos em débitos do passado, muitas vezes, nesta encarnação, alguns fatos que ocorram conosco e depois nós não lembramos. E isso é muito interessante. Por que eu não lembro de tal fato ocorrido comigo, ou na minha infância, ou tal fato não ocorreu? Isso é muito interessante da seguinte maneira. O plano espiritual tem nos explicado, tem nos orientado da seguinte forma, que quando acontece um fato deste, muitas vezes faz-se necessário encapsular aquele momento. Aquele momento vai ser encapsulado. São encapsulados e aquilo vai guardar conosco, é nosso. Mas só vai eclodir numa outra encarnação lá no futuro, quando se fizer-se necessário de buscar aquilo. Por que isso acontece? Muitas vezes, se nós trazermos conosco aquele conceito, aquele fato que aconteceu, nós perderíamos a nossa encarnação. Então, Cássio, veja que interessante. Se muitas coisas que acontecem conosco, nós deixamos de lembrar, mas é nosso, está conosco. Mas nós não lembramos porque aquilo talvez retardará o nosso adiantamento, o nosso aprendizado. O desencarne coletivo, ele vem em momentos diversos da nossa vida. Já tivemos aqui no Brasil vários desencarnes coletivos, Edifício Joelma, acidente de avião e tantos outros. Também temos os pequenos desencarnes, né, de menor monta. O que aconteceu no Rio Grande do Sul agora traz uma comoção muito grande. E olha que interessante, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul desperta em nós o nosso sentimento. Olha que interessante. Olha, Jesus trabalhando a nosso próprio bem, mostrando-nos um fato que está acontecendo num desencarne coletivo. Isso é verdade. Eu estava, antes de acontecer isso no Rio Grande do Sul, você via que as discussões aí nas rodas de conversa eram a guerra lá no Israel, na faixa de Gaza, que é triste também, né? Mas aquilo ficava gerando mais e mais ira, mais e mais intoxicação, né? Por aquilo, né? Que a guerra é uma guerra de interesses, né? Seja ela o conflito ele sempre é gerado por algum interesse. Aí acontece essa tragédia no Rio Grande do Sul, e o que o senhor falou mesmo, eu vejo hoje, né, nas redes sociais, conteladas notícias todas, formando grupos de apoio, de amor, de caridade, para tentar ajudar os nossos irmãos gaúchos, né? Então, tirou o foco da guerra, tirou o foco de outros assuntos. Não existe hoje um assunto que não seja vamos ajudar, né? Então, eu entendo que tem os dois lados, né? Tem hora que a gente tem que voltar às nossas origens e ver que a gente não cresce, não evolui sozinho. Tem sempre outras pessoas, ou familiares, ou amigos fazendo parte da nossa evolução. Eu tenho um combo aqui de umas 3 perguntas polêmicas para dar corte, né? Então vamos lá. Vamos lá.
Vou fazer a primeira, professor. A primeira é a seguinte. O senhor falou desencarne coletivo. Acredito eu que no mundo nunca teve um desencarne coletivo tão grande quanto a Covid-19. De que forma o leigo pode entender que isso contribuiu com a evolução da humanidade? Com respeito à Covid-19, no dia 18 de março de 2020, eu trabalhava na Escola Municipal Professor Anísio Teixeira e a minha diretora, a minha querida amiga Edna Chimango, chegou para mim e disse: professor, como você já é um idoso, tem mais de 60 anos, vá embora para sua casa, isso dia 18 de março, e só me retorne aqui na escola dia 5 de maio. Eu falei: mas, diretora, e aí? Ela falou: não, é ordem, e ordem nós vamos cumprir. Eu fui embora para casa, cheguei em casa, comentei com a esposa, né, com a minha querida Valdete, né, falei: Dete, amor da minha vida, aconteceu isso, isso e isso. Ela falou: que dia que você vai voltar? Eu falei: dia 5 de maio. E ela disse para mim: mas entre março e maio ainda existe abril. Eu falei: é mesmo, é muito tempo. Peguei o telefone, liguei para minha diretora, falei: mas não há como a gente modificar isso? Ela falou: tem sim. Vá ao médico, pegue um atestado que você esteja em boas condições para trabalhar. Isso já em função da Covid? Já em função da Covid. Fui, procurei um cardiologista, falei para ele: doutor, eu estou bem, eu quero voltar a trabalhar. Ele falou: tudo bem, pode voltar. Me deu um atestado, voltei. E ali então começamos a perceber, e eu pensava comigo, inclusive cheguei a escrever, né, que após a Covid tudo seria diferente. Os nossos alunos seriam mais diferentes, mais afável, né, menos aversivo à área educacional. E assim foi. Escrevi tudo com os nossos familiares. Bom, falar de família durante o Covid, só os colegas da engenharia, formamos em 14 e 8 faleceram. 8 desencarnaram. Entre eles, muitos amigos nossos, pessoas que vocês conhecem. Da administração, perdemos 2. Da minha primeira formação acadêmica, esses já morreram por idade mesmo, né? Que são todos velhos, né? Mas hoje só resta a Marisa Laterza e eu. E a professora Wanda Prata. O resto já foram. Na Covid, foram muitos. Perdi 2 irmãos consanguíneos. Éramos em 4, hoje somos apenas 2 da família. E primos. Esse desencarne coletivo e outro agravante desse desencarne, que foi no mundo todo, aconteceu um fato muito interessante. Da própria família não poder velar o corpo. Aquilo ali, eu não fui no velório do meu irmão. Ele morreu com Covid, eu não fui no velório dele. Os filhos deles também não foram. Um estava internado com Covid, um dos filhos do meu irmão, um sobrinho meu. Tudo isso mexe muito conosco. O desencarne coletivo, nós citamos aí como o mais avassalador, mas na verdade o desencarne que nós tivemos foi durante a Segunda Guerra Mundial, das perseguições, etc. e tal. Nós tivemos também um quantitativo de desencarne enorme. Mas é um desencarne coletivo? A guerra, o que a guerra causa? A guerra nos traz uma reflexão da paz. Porque nós só vamos refletir a respeito da paz com a guerra. Nós só vamos refletir a respeito da saúde com as pandemias. Então, tudo em conformidade aos desígnios de Deus. Não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Por esse motivo, nós temos os outonos. Nós temos os outonos onde todas as folhas caem para receber a neve. A beleza de Deus é maravilhosa em todos os aspectos. Quando Kardec disse que a morte não existe, ou seja, Kardec matou a morte. A morte não existe.
Nós deixamos o envoltório carnal, voltamos para a verdadeira vida e vida que segue. E quando, se necessário for, retornaremos aqui. Então, o desencarne pela Covid, pelo incêndio, é triste, sim, mas faz-se necessário para que nós possamos refletir sobre a presença de Deus em nossa vida, quando nós possamos refletir sobre a beleza de ver, de ouvir, de poder falar perfeitamente e ser entendido, tudo isto é Deus em nós. É isso aí. Viu? Todo tem um porquê, né? Cássio, Deixa a gente até emocionado, né? aproveitar que eu estava vendo o senhor servir uma água. E que água gostosa, cara. E é fazer um merchan para um dos nossos convidados futuros, né, o Paulinelli, aqui, O Arthur Paulinelli, com água Porto Real, né? Água Porto Real. Uma maravilha da nossa cidade. E uma empresa Legitimamente, legitimamente uberabense, produzindo com excelência vários produtos, né? Não só água, como queijo, um leite de excelência. E sem falar que é um exemplo, né, de como fazer o adensamento da pecuária com responsabilidade, preservando o meio ambiente nos programas lá de ocupação das terras lá. Eu tive lá. Sem falar que é um dos maiores geossítios do Geoparque Uberaba, é o Geossítio Agronérico. Ele tem um projeto chamado Produtores de Água, que nós vamos deixar para ele contar, né? Vamos deixar. Mas é um cara que tem muita inteligência e é um cara muito abençoado, né? Sim. Professor, tem uma outra pergunta que também é digna de corte, né? Antes da gente entrar no nosso podcast, o professor Gaspar fez uma oração. Eu percebi que na oração, né, ele falou de Maria e tudo mais. Na visão do Espiritismo, qual que é a importância de Maria e como que o senhor classifica? Aí vem a polêmica, né? Como o senhor classifica até algumas terminologias religiosas que meio que excluem Maria da importância do Cristo, né? Como que o senhor avalia isso? Primeiro, qual que é a importância dela na visão do Espiritismo? E segundo, como que o senhor classifica essa abominação e até desrespeito que algumas pessoas dentro de determinadas religiões cometem contra Maria? Bom, a priori, a Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Falar de Maria emociona-se. Falar da Mãe Santíssima. E nós temos uma formação acadêmica em teologia, e a nossa formação acadêmica teológica é na Igreja Romana, ao qual eu tenho profundo respeito pela Igreja Romana, como eu tenho pelo protestantismo, pelo luterismo, pelo calvinismo. Então, quando nós refere-se à Mãe de Jesus, e quando a gente fala que ela concebeu o Espírito Santo, nós não vamos aqui adentrar a determinados assuntos que vai trazer polêmica, que não é o nosso objetivo primordial aqui. Mas Maria Santíssima, ela é a nossa mãe e nós somos irmãos de Jesus. É um respeito muito grande ao qual o nosso querido Chico falava da Mãe Santíssima. Aliás, fala, né? Ele apenas deixou o envoltório carnal. E nós também os aprendemos. E adentrar um outro fato muito interessante, a padroeira do Brasil é Nossa Senhora Aparecida. E muitas pessoas comentam, principalmente pessoas de berço espíritas, né? Falam, não, isso é invenção, isso é aquilo. Não, a coisa não funciona dessa maneira. Não é esta a visão da doutrina espírita. A doutrina espírita tem um respeito por todos, mas em especial pela Mãe Santíssima, Maria Santíssima. Se me permite, o Cássio, certa feita, nos convidou para ir lá à igreja da Abadia, no culto ecumênico, e naquele momento tal, pensando
em que nós iríamos lá falar, nós escrevemos uma prece, que foi essa prece que nós fizemos agora, falando da Mãe Santíssima. Então, nobres irmãos, o Cristo, quando ele escolheu a Mãe Santíssima para vir ao mundo, porque ele não veio, o Cristo não veio derrogar leis, né? Então ele nasceu concebido através de um esperma e de um óvulo. Se ele não veio derrogar leis, é claro, óbvio, evidente, que ele veio nessa maneira, uma gestação durante todo esse período. E quando, então, o Cristo nasce lá em Israel, lá as noites são muito geladas. Se o Cristo nasceu dia 25 de dezembro, não temos nada contra nem a favor, por datas, acho que cronologia nem deveria existir, apenas para marcar datas seria essa a importância. Mas não havia roupa sequer, não havia um berço adequado para colocar o Cristo. E o Cristo, então, foi colocado numa manjedoura, num lugar ali onde se dá alimento para os animais. Imagino eu, qual que era o enxoval? Será que eles tinham um enxoval para vestir o Cristo naquela madrugada? Porque Jesus nasceu, José estava dormindo, Maria estava sozinha. E ela deu à luz. É claro que ali estava uma pleide de espíritos superiores da esfera terrena, auxiliando. E as primeiras visitas que Maria teve foi os cordeiros que vieram visitar Jesus. Então, falar de Maria Santíssima, nós estamos falando da nossa Mãe Santíssima. Certo? Em síntese, todas as nossas mães são santíssimas. Que nos deram a oportunidade da vida, né, da gente estar aqui nesse processo evolutivo. É uma prosa boa demais da conta, né? É, muito. E eu queria tocar no assunto com o professor Gaspar aqui, para que nós todos, né, que estamos assistindo aqui, tenhamos noção de quanto é importante também a missão da transformação das novas lideranças, né? Eu falo que a gente, e já falei isso outras vezes, que é preciso a gente unir todas as forças para vencermos esse momento de extrema dificuldade, em vários aspectos, né? Não só nos momentos que a gente viveu do Covid, mas em todos os aspectos, né? Educar melhor, cuidar melhor uns dos outros, né? E nós conversávamos outro dia sobre a responsabilidade da liderança política pela ótica do espiritismo, né? De quanto essa missão ela pode ser evolutiva, como também pode ser de retrocesso para o indivíduo que assume essa responsabilidade. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Bom, para nós falarmos da política, buscar este assunto, essa ciência tão importante para o nosso dia a dia, vamos apenas fazer um apanhado aqui. Nós temos 4 tipos de reencarnações. Uma é dentro da pobreza, ser pobre. O que eu estou falando aqui, eu estou embasado no livro Consolador. Ser pobre é muito fácil. Basta não ter essa ódio daquele que tem os bens materiais. A segunda dificuldade nas reencarnações é ter dinheiro, ter posse. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é ter beleza física. Um homem muito bonito, uma mulher muito bonita, muito sensual, isso é uma dificuldade no seu crescimento espiritual. E um quarto e mais difícil de vivenciar está dentro da política, está no poder de decisões. Então, nobres irmãos, vou falar olhando para os senhores.
nobres irmãos dentro da política, comece a pensar algo de 3 pilares importantíssimos. Primeiro, a posse do necessário. Para viver e conviver bem, nós precisamos apenas da posse do necessário. O segundo pilar é uma saúde relativa. E o terceiro pilar é paz de consciência. Tenhamos paz de consciência para vivenciar dias melhores. Este é um conselho que eu dou aos jovens que estão adentrando agora a política e mesmo para aqueles que já estão há mais tempos. Temos exemplo de excelentes políticos que passou pela política sem visar apenas o lucro financeiro. Show de bola, professor. Isso é muito importante, né? A gente está à véspera de um processo eleitoral importantíssimo, né? Transformador, eu acredito. E essa mensagem vem a calhar, né? Teremos aí um ano eleitoral aí repleto de candidaturas e cada um com o seu interesse e tal. Mas é importante a gente saber e mostrar sempre o quanto é importante estar em cima dos 3 pilares, como o senhor falou. E aí, Diogão? É isso aí, né? Professor, aqui o papo com ele vai dias, né? Não é horas. E tanto que é enriquecedor, né, Diogo? Tanto que é enriquecedor. Professor, assim, muitas pessoas têm curiosidades sobre o espiritismo, assim como eu tenho. Eu sou uma pessoa que estuda, mas ainda estou no nível de criança ainda nesse aspecto, né? Tem uma história muito interessante, uma outra oportunidade de contar para o senhor. Mas quem tem curiosidade, tem dúvidas e tal, qual que é o caminho mais correto do aprendizado dele nessa questão do espiritismo? Para ter notório saber na doutrina espírita, nós não vamos ter. Nós somos estudiosos, temos uma coletânea de livros, sempre buscando. Mas o mais interessante, o mais importante de tudo isso, para você que não tem conhecimento, mas eu quero ir ao centro. Para o centro espírita, toma uma água fluidificada, toma um passe, ouve a palestra. Esse é o primeiro ponto ao qual precisamos. Durante a palestra, certamente aquele que está ali à frente falando vai citar alguns livros. Terminou a palestra, procura esses dirigentes e questiona eles: qual o livro que eu devo começar? Quando essa pergunta é feita para mim, eu gosto muito de um livro da minha amiga Zíbia Gasparetto, chamado O Matuto. Eu sempre indico esse livro. Esse livro nos dá um embasamento muito bom. Muitas pessoas dizem, começa estudando o Pentateuco de Emmanuel, né? Procura estudar André Luiz, e procura isso, aquilo outro. Não, procure livros simples, onde o ensinamento simples vai nos fazer uma reflexão. Isso é muito importante que ele falou, né? A didática mais objetiva e mais simples. Eu me recordei, agora você falou, lembrei de um livro que não é espírita, é um livro de passagens, né? Do Amir Klink, o aventureiro Amir Klink. Eu li, foi um dos livros mais marcantes na minha vida pela força e perseverança dele, que era 100 Dias de Mar. Ele atravessou o Atlântico, né? 100 dias de mar e sol. Do Amir Klink. Foi uma das leituras mais empolgantes que eu tive, ele contando o dia a dia dessa travessia dele e numa linguagem simples, né? Então, quando você fala para ler o Matuto, até eu vou ler, que eu ainda não li. O senhor podia deixar uma lista de 5 livros aí para a audiência, né? Para fazer essas leituras. O que o senhor, além do Matuto, mais 4? Mais 4. Uma obra que eu sempre recomendo também, é uma obra que traz perguntas e respostas, né? Chama O Consolador. É uma obra que, a priori, as pessoas vão sentir uma certa dificuldade pelo teor, pelo conteúdo, mas é uma obra fantástica. E também da Zíbia Gasparetto, né?
Tempo de Amar também traz uma história fantástica. Esse eu já li. Filosofando na Contemporaneidade. Este livro, ele fala da doutrina espírita sem falar de espiritismo. É uma obra interessante. E se eu não me engano, o autor dele é o professor Gaspar Fernandes, Isso, essa que obra, vos fala, né? essa obra ela é interessante. Nós vendemos essa obra porque alguém leu ela e disse, mas essa aqui é a minha história. Me vende essa obra. Já está na editora? Na época estava na editora. Não, tira da editora que eu te compro. Quanto que a editora vai te pagar? X. Não, eu te pago X mais Y. E vendi essa obra. E ele foi publicado, esse livro? Foi publicado e é uma obra que foi publicada e muito interessante, que é apenas a título de doações. O autor, quem me comprou essa obra, ele publicou e ele tem alguns exemplares para doar. Então ele autógrafa, ele e a esposa, que é a história deles, Olha que ele, interessante. bispo, presidente da CNBB, não vou dizer o ano para não entregá-lo, mas é uma história onde eu começo dizendo a respeito de 1969, quando o homem desvencilha-se da órbita terrestre, O ano que eu nasci. sideral, e ali então começa toda uma história. Agora vai ficar difícil, Não. curiosidade. Professor, Quem é esse? indica um romance psicografado do Chico, Olha, pelo Chico. o Chico tem vários, né? Um com essa linguagem mais simples, mais direta, com passagens assim, mais compreensíveis. A Arte de Viver, outra obra também interessante do Chico, né? Nessa visão, além da Arte de Viver, tem aquela do Nada ao Acaso. Nada ao acaso. E também Nada ao Acaso também de Zíbia Gasparetto. Ah, Tá? Zíbia foi uma pessoa que nós tivemos convivemos muito próximo dela, né? Ela, do filho dela, do Luiz Gasparetto, também já desencarnado. São obras maravilhosas. bom demais de falar. Eu queria que o professor convidasse, né, os nossos telespectadores aí, os nossos companheiros de internet, para conhecerem a Casa Espírita que o senhor preside, para estarem lá, fazer uso das palestras lá. É uma casa onde eu fui evangelizado, e a história depois, com o tempo, nós temos que contar essa história, né? Porque eu voltei depois de muito tempo, e aí voltou a memória tudo, eu me encontrei lá na casa, é a casa que eu fui evangelizado. A minha avó de criação me levava para mim ser evangelizado lá, a dona Lúcia Leocádio foi quem cuidava de mim, quem fez o trabalho junto com essa minha avó de criação da evangelização, e depois, agora, há pouco tempo, há cerca de 5, 6 anos atrás, a espiritualidade me levou lá, me conduziu até lá, e o trabalho fenomenal lá. Conta para nós, conta para o telespectador onde ele vai. Deixa os arrobas aí do Instagram, né, e tudo. Nós estamos falando da Casa Espírita Legionários do Bem. Fica ali na rua Guianas, ali no bairro Fabrício, em frente à escola Hildebrando Pontes. E os trabalhos lá começam, abre na segunda-feira com o trabalho para criança, na terça-feira para trabalhos para adulto, na quarta trabalho de prática mediúnica, de desenvolvimento mediúnico, na sexta-feira também trabalho de cura, no sábado palestra com o nosso bom amigo Wilson Nunes, e nos domingo, em geral, tem também o trabalho de sopa, mas lá no Departamento Assistencial Dr. Mário Barbosa, lá no Primavera. Hoje também eu faço parte lá do Sanatório Espírita, na sexta-feira, das 18 às 19h30, estamos lá com um trabalho de cura, lá no Sanatório Espírita, na Casa do Jardim. Na segunda-feira, um trabalho de desobsessão lá no Isabel Ribeiro. E na quarta-feira, hoje também estamos lá no Isabel Ribeiro, com a palestra, com um bate-papo lá gostoso,
tranquilo e o trabalho de cura também. Então, essa é a nossa na semana. E o senhor ainda sobra tempo para poder cuidar das crianças lá? O senhor ainda dá aula dentro de sala de aula, não é isso? Sim, hoje eu estou na Escola Uberaba, nas terça e quarta-feira, das 7 da manhã às 11h25, com turma, regente de turma. Na segunda e na quinta-feira, das 7 da manhã até às 17h40, 18 horas, na Escola Doutor Aloysio Rosa Prata, lá no bairro Rio de Janeiro. Lá eu sou do projeto Escola Família. E na sexta-feira de manhã também estou lá na Escola Doutor Aloysio Rosa Prata. Ou seja, o meu dia é em torno aí de 14, 15 horas. Ainda estou escrevendo até hoje, tem vários pontos que ainda estou escrevendo, estou buscando, estou dando divulgação. Acabamos de dar publicidade agora os 3 reis magos, né? Na visão espírita. Então, só a título de curiosidade, para vocês ficarem curiosos, Gaspar saiu da cidade dele lá próximo da Rússia, onde hoje o rio Mar Cáspio, daquela região ali, ele saiu 14 meses antes do Cristo nascer. Era dos 3 o mais novo. Só a título de curiosidade, só para vocês ficarem curiosos. E os 3 reis magos existiram mesmo com aquela concepção bíblica ali, de que foram, viu, Cristo, rolou isso mesmo? Sim. E o mais interessante, que eles se encontraram. Eram 3 comitivas, eles não viajavam sozinhos. A comitiva menor era uma comitiva de 14 elementos. Alguns desencarnaram durante a viagem, que é o caso da comitiva do Gaspar, que era o mais novo, né? E o Melchior, o mais velho, 78 anos, cabelo branco, barba branca. O Baltazar, de origem africana, cada um falava uma língua. Eles, as 3 comitivas, se encontraram simultaneamente na Torre Antônia, na entrada de Jerusalém. As comitivas se cumprimentaram numa 4ª língua que não era deles, e todos eles se entendiam. As 3 comitivas totalizavam 54 pessoas. Uns viajavam com cavalos, as outras 2 com camelos. A história é linda, muito bonita mesmo, mas apenas uma pincelada. E esse livro tá já à venda? Não foi publicado. Esse livro, na verdade, quem me pediu para me escrever sobre essa história é o ex-presidente da Fundação Cultural. Ele veio a óbito antes da obra ficar pronta. Professor Antônio Carlos Marques. Perfeitamente. Grande tem que falar professor. com o sucessor lá para poder dar... Não, nós vamos dar seguimento nisso, com certeza. Ó, e ainda tem uma atividade que ele não contou, que de todas as atividades, e você vê que o tempo dele, ele é um cozinheiro de mão cheia, Diogo. Isso eu pude... Isso nós pudemos aí conhecer no domingo passado. Não está na ficha não, mas podemos colocar aqui, o cara é mestre na cozinha, uma comida gostosa, feita com muito amor. E a gente fica, assim, gratificado pela sua presença, professor, e falar para os nossos telespectadores, com todas essas histórias, com toda essa capacidade, com toda essa dedicação ao próximo, todas essas atividades que ele tem, laborais e de auxílio, de amparo, dentro do trabalho que ele desenvolve aqui, e no processo evolutivo dele, ele ainda arrumou tempo para estar conosco aqui, no nosso Papo com Gigantes. Então, fica aqui a nossa gratidão, professor, pela cessão do seu tempo, da sua esposa, de se deslocar até aqui para bater esse papo conosco. A gente ficaria aqui dias e semanas conversando, é um papo agradabilíssimo. O senhor é um exemplo, não é à toa que o senhor está aqui como um gigante, porque a gente considera o senhor um gigante da nossa sociedade aqui dentro do município de Uberaba. Por isso que a gente está levando esse papo, foi convidado.
E eu quero agradecer, né, em nome de toda a nossa equipe, a equipe da Foco, o Xando, o Felipe, que estão aqui produzindo conosco esse podcast, que terão muitos outros podcasts. E o professor Gaspar é um excelente conselheiro desse amigo, desse irmão aqui de fé. E eu quero muito agradecê-lo por isso, viu, professor? Cássio, eu que agradeço. E não agradece a mim, agradece ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao meu bom e amigo no plano espiritual. Ele chama Tomás, né, carinhosamente. Depois podemos até falar como que aconteceu este primeiro encontro. Ele é o responsável por tudo. Então quero agradecer ao irmão Tomás, viu, por essa oportunidade de estarmos aqui na forma de entrevistando aqui, batendo esse papo com esse gigante que tem feito da sua evolução terrena um exemplo para nós todos, né, Diogo? E poderíamos nada melhor que finalizar com um homem com uma sabedoria dessa, com uma mensagem para o nosso público, né? Uma mensagem de fé e esperança para o nosso público, olhando para a câmera e dar o que o coração manda, vai. Nobres irmãos, nós estamos passando por um processo muito interessante. Esse processo começou lá no ano de 1818 e agora no ano de 2057 nós vamos completar 200 anos de doutrina espírita. Como o Chico falava, o dom centenário, 200 anos, 2 séculos de doutrina espírita. Pensemos nisso, que a misericórdia divina possa amparar a cada lar ao qual nós estamos entrando agora. Que a divina misericórdia, que a Mãe Santíssima, com seu manto dourado e sagrado, possa abençoar a cada um de vocês. Como a Mãe Santíssima nos ensinou, salve Rainha, a Mãe Santíssima, bendita és entre os anjos, Senhora nossa, pousa sobre todos os familiares que estão nos assistindo neste momento, a benção, e que assim possa acontecer. Que assim seja, professor. É isso aí, né? Tamo leve, né? Depois dessa prece. Então, para você que estava conosco até agora, mais uma edição do Papo com os Gigantes, com esse gigante, professor Gaspar Fernandes. E espere que daqui uns dias tem outro, hein? Obrigado por estar conosco. Valeu demais. Até a próxima.